Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Deus esteja conosco nesse momento. Sejam todos bem-vindos à casa. É com muita alegria que recebemos todos aqui neste domingo maravilhoso. Também bom dia aos nossos queridos internautas que estão conosco ao vivo agora neste momento. Que Deus abençoe, sejam todos bem-vindos também. Bom dia, Nilva, que está aqui, ela que vai ser responsável hoje pela transmissão da palestra de hoje. E a palestra de hoje será conduzida pelo nosso amigo, meu irmão, Carlos Bonato, que está aqui. Obrigado, Bonato, por ter aceito o convite. E o tema que ele vai usar para falar conosco é sobre o pensamento na ótica espírita. Mais um tema falando sobre os nossos pensamentos, bastante interessante esse tema, correto? Então, como nós fazemos em todos os nossos encontros, nós vamos fazer uma prece inicial e eu vou convidar então a minha amiga, minha irmã, Katsui, que está aqui, ela fará essa prece inicial de hoje. Bom dia a todos. Bom dia. Então, para aqueles que se sentirem mais à vontade de fechar os olhos e assim, sentindo a presença das bênçãos do nosso Mestre Jesus, Divino Amigo, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em Seu nome, para recebermos mais essa graça, Senhor. Agradecemos a presença de todos os nossos amigos espirituais aqui presentes, que nos aguardam há tanto tempo. Senhor, que possamos ter uma manhã tranquila, harmoniosa, assim como esse sol que ilumina todo o planeta, sentimos as suas bênçãos caindo sobre cada um de nós. Que hoje, Senhor, com a palestra de hoje, possamos ter a compreensão um pouco mais de suas palavras, das suas mensagens, que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. E te pedimos, Senhor, que abençoe toda a humanidade de encarnados e desencarnados. Passamos por momentos tão turbulosos, tão turbulentos, dores e sofrimentos, Senhor. Abençoa-nos, ajuda-nos a cuidar dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas intenções. Te pedimos, Senhor, que fique conosco hoje, agora e sempre, para que não nos falte a fé, a força, a coragem, a perseverança, a tolerância, a paciência e a esperança, Senhor, para continuarmos firmes na luta contra nós mesmos, contra todas aquelas mazelas que ainda nos mantêm tão presos na materialidade. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, que assim seja. Obrigado, Katsui. Renato, fica à vontade. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa Assistencial Bezerra de Menezes. E que o patrono da casa, Adolfo Bezerra de Menezes, esteja conosco. Hoje nós temos um tópico talvez importante, né? Até tinha preparado um outro tópico, mas como nós estamos nos avizinhando ao fim do ano, seria interessante falar sobre pensamento, né? Então, nós estamos passando por um processo, todos vocês sabem, a transição planetária. É só vocês saírem nas ruas, vocês percebem a impaciência, a ansiedade que as pessoas estão submetidas. De modo que o tema de hoje vem a calhar, justamente porque tudo promana do sistema, vamos dizer assim, do pensamento, né? Uma das coisas importantes que a gente tem que atualizar, né, é que
o pensamento não promana do cérebro. Na verdade, o nosso encéfalo, ele apenas marca, oxigena nas regiões onde demonstra o tipo de pensamento. Mas o pensamento verdadeiro vem da nossa mente, que André Luiz coloca muito claramente nos últimos livros que ele coloca, né? Evolução em Dois Mundos é um livro que não é muito lido dentro do Espiritismo, que tem coisas muito interessantes lá. E ele fala que nós temos o quê? Perispírito, né? Corpo físico e o quê? Perispírito. Só que ali ele já esmiuça as divisões que nós temos. Nós temos corpo físico, duplo etérico, corpo astral, corpo mental inferior, corpo mental superior, corpo búdico e o átmico é o que está ligado, é a chama divina que está ligado a Deus. Entende? Então nós temos que até modernizar isso, por quê? Porque o próprio Chico já falava, Bacelli tem falado muito sobre isso, a Federação Espírita Brasileira já tem publicado essa visão, em que nós temos que entender. E o próprio Allan Kardec nos diz o seguinte, que o dia que nós entendermos a fisiologia do perispírito, muitos problemas insolúveis serão solucionados. Então essa ideia de perispírito é uma ideia extremamente importante, mas que nós temos que entender. E o pensamento promana do quê? Do mental. São vibrações do mental, tá? Então, Descartes já nos dizia que penso, logo existo, né? Opa, tá com uma falha aqui, né? Ok. Então, gente, pensamento, Sócrates dizia que antes de tudo temos que definir, porque senão vamos falar pensamento, todo mundo sabe. Você sabe quais as perguntas mais difíceis que existem na face da Terra? São as perguntas das crianças, né? Se ela perguntou o que é água para você, a gente não sabe responder. O que é energia? Nem os físicos hoje, da física quântica, conseguem definir energia, né? Então, gente, por isso é importante a gente entender, pensamento é uma forma de processo mental e o pensar uma faculdade do sistema mental. O pensamento é uma expressão mais palpável, mais ponderável do espírito humano, pois através de imagens e ideias revela justamente a vontade do indivíduo. É ou não é? Vontade do indivíduo, né? O principal veículo do processo de conscientização é o pensamento. Então nós estamos aqui por causa dos pensamentos, né? A atividade de pensar confere ao homem asas para mover-se no mundo e raízes para aprofundar-se na realidade. Então, etimologicamente, ou seja, conceitualmente, pensar significa avaliar o peso de alguma coisa. E aqui nós temos uma figura, né, emblemática do pensador, né, francês, Le Penseur, né, do escultor francês Auguste Rodin, né, que retrata um homem em meditação soberba lutando com uma poderosa força interna. E aí nós vamos ver coisas interessantes em relação aos nossos pensamentos daqui para frente, né? Então Descartes, 1596, um exímio, eminente filósofo de grande importância na história do pensamento, a essência do homem é pensar. Sou uma coisa, dizia ele, que pensa, isto é, que duvida, que afirma, que ignora muitas, que ama, que odeia, que quer e não quer, que também imagina e que sente. Tá? Logo, quem pensa é consciente de sua existência. Penso, logo existo. Cogito ergo sum, em latim, né? Kardec traz para nós que o pensamento é um atributo do espírito, é o atributo da inteligência, né? Mas a pergunta que eu faço para a gente meditar um pouco, quem é que foi o primeiro pensador?
Fiat lux, ou seja, faça-se a luz e a luz se fez. Então Deus em seu absoluto, nós estamos no relativo. Uma coisa que nós temos que já começar a pensar, nós estamos no relativo. Quando houve o Big Bang, a contração e a expansão, nós estávamos semeados desde os átomos, né? E esse é o nosso relativo. Deus fica no absoluto. Por isso que as coisas materiais não alcançam, vamos dizer assim, Deus. Porque Deus está no absoluto, né? Bom, onde adquirimos a faculdade de pensar? Claro que foi durante a evolução. Kardec, na questão 540, no Livro dos Espíritos, escreve que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. É estranho, né? Vocês sabem que um átomo é constituído de quê? Núcleo, né? Prótons e nêutrons, agora tem os quarks e todos, né, as teorias ali de Higgs. E nós temos os elétrons. Quem mantém esses elétrons a 1/3 da velocidade da luz? Existe toda uma física em cima disso e ainda não se conseguiu dizer que existem as forças, são 4 forças, não vamos aqui falar muito de física, né? São 4 forças que alimentam, né, os átomos, e aquele movimento eletrônico que acontece, né, e às vezes como onda, como partícula onda, até hoje não é entendido. Quem é que alimenta isso? Sabe por quê? Porque a substância de Deus anima tudo. É o fluido cósmico universal que mantém vida, inclusive, no átomo. Gostem ou não, está lá em André Luiz. Se eu estou aqui falando e vocês não acreditam, vocês não estão acreditando em André Luiz. André Luiz fala que toda a vida que nós temos no nosso corpo, todos os átomos também têm vida, como também nossas células. Então, o pensamento se fez atributo do espírito na fase hominal. Será que o pensamento se fez, o pensamento se fez atributo do espírito na fase hominal? Será que é verdade isso? Está lá em Allan Kardec. Vocês concordam ou não? Isso aqui. Até Kardec não sabia disso. Mas os animais construíram ferramentas para o quê? Para a sobrevivência. Vocês estão vendo aqui o macaco? O que ele está fazendo? Ele não está usando uma ferramenta? Então cai por terra muita coisa daquele século. Aquele século se fala, não, os animais não têm inteligência, animais não têm pensamento. Tem sim. Né? Vocês podem ver hoje, os cachorros que nós temos em casa deram um salto quântico no entendimento. Hoje os animais só faltam falar. Porque eles estão próximos do homem e seguem a cortina de evolução que nós estamos submetidos. Né? Então vocês estão vendo aqui, ó, esse aqui é fantástico. O dia que vocês tiverem a oportunidade de ver como um corvo consegue seu alimento, vocês vão dizer assim, nossa, nós emburrecemos. Porque é incrível. Se você coloca, por exemplo, o alimento longe, ele pega certinho a vara do comprimento certo para pegar o alimento. Então, gente, o pensamento não nasce com o ser humano. O pensamento já nasce com o quê? Com os animais. Claro que o pensamento racional nasce com o ser humano. Né? Claro. Infelizmente, às vezes, né? Bom, agora vamos entender um pouquinho como o pensamento funciona. Ao pensar, o espírito funciona como uma fonte de energia, né? Cria ondas mentais, partículas mentais,
e que André Luiz nos coloca como um campo de influência da mente humana que nos forma o hálito mental. Por exemplo, todos nós aqui temos um hálito mental, né? Que é fruto do quê? Do nosso pensamento, né? Muitos de nós trazemos outros juntos hoje, que estão aqui. Por quê? Por uma questão de afinidade ou desavença, não é isso? Muitos que estão aqui hoje trouxeram, pode ser até eu, né? Trouxeram outros em função do quê? Do hálito mental. Todos os trabalhos que a gente faz, que a pessoa está triste, está num processo de suicídio, sempre, gente, tem espíritos que estão, que já se suicidaram junto, que entram em ressonância com essa pessoa. Então, gente, esse é um problema sério que a gente não fica pensando, por isso estudar o pensamento é muito interessante. Por afinidade, nós temos espíritos que estão convivendo com a gente, né, por causa do nosso hálito mental. Então, cada indivíduo possui seu patrimônio intelecto-moral, assim emitimos ondas, né, ondas mentais diferentes, ou seja, cada um de nós tem seu hálito mental e do individual, né? Então, gente, cada um tem seu hálito mental, tem seu pensamento, a sua construção em volta de si. Eis o motivo pelo qual nós chegamos perto de uma pessoa, a mensagem subliminar vem. Por que ela vem? Porque você já detecta, né? Eu trabalho com homeopatia, por exemplo, né? Então a gente já sente a vibração e às vezes a pessoa está falando uma coisa e está pensando outra, ou está vivendo outra coisa, né? Então, esse hálito mental é muito interessante, porque a psicosfera não mente, né? Não mente, a psicosfera da pessoa está ali, patente, é o hálito mental. Tá? Então, o espírito pensa, modifica, isso é importante que vocês entendam, gente. O espírito, ao pensar, não é o pensamento. O pensamento é uma consequência da vibração do mental do espírito, tá? O espírito pensa, o pensamento modifica o quê? Os fluidos. Os fluidos. Eu estou pensando aqui, eu estou emitindo o quê? Ondas. Entende? Temos que entender um pouquinho mais fisicamente as coisas. E não são difíceis. Quando eu estou pensando, eu estou gerando o quê? Ondas mentais. Entenderam? Porque eu estou modificando os fluidos que estão no ambiente, tá? Dando forma, força e a direção da vontade. Então esse fluido, gente, recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar ou é do som. Não é? Então, vocês estão ouvindo por quê? Porque eu estou liberando vibrações e vocês estão me ouvindo, não estão me ouvindo? Só os lá do fundo, acho que não, né? Mas estão me ouvindo, por quê? Porque eu estou falando e a onda de som está chegando até você, certo? Mas, preste bem atenção. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, né? Ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, por isso a prece, a importância da prece, porque quando você está em prece, você está vibrando mentalmente, você está mudando os fluidos e as ondas estão alcançando quem? Quem precisa, né? Quem precisa. Então, dirigido, pois, o pensamento para ser um ser qualquer, né? Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para encarnado, vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro pensamento, como o ar transmite o som. Tá? Então, gente, o pensamento, ele interage com os encarnados, desencarnados e com outros seres vivos, né? Pensamentos simpáticos, claro. Pensamentos simpáticos possuem ondas mentais semelhantes. É a lei do semelhante, que o semelhante cura o semelhante. Tá? Por isso que Jesus fala, dizer com quem anda e dizer quem és, né? Por quê? Porque você vai ficar com quem? Com quem você
tem simpatia de pensamento, não é isso? Se você tem antipatia de pensamento, obviamente você não vai ficar. Então, aqui está aquelas questões telepáticas, todas aquelas questões que a gente fala, puxa, eu tenho que ligar, né? Eu tenho que ligar para o meu irmão. De repente, o que acontece? Ele liga, não é? São transmissão de pensamentos, né? É uma telepatia, de certa forma. Então, os nossos pensamentos influenciam o ambiente, criando um hálito mental, tá? Bom, vamos aprofundando um pouquinho o conhecimento aqui, né? A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância direta e capital para os encarnados. Então, preste bem atenção aqui, olha o que Kardec coloca. Desde o instante em que tais fluidos são o veículo do pensamento, que o pensamento lhes pode modificar as propriedades, é evidente que eles devem estar impregnados das qualidades boas ou más, modificados pela pureza ou impureza dos sentimentos. Né? Então, você pode fazer uma impregnação boa dos teus pensamentos ou uma impregnação ruim, não é isso? Depende de quem? De você, né? De nós. Então, os maus pensamentos corrompem o quê? Os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Então, veja a psicosfera. Quando um médium chega numa casa, por exemplo, o médium chega numa casa em que existe o pessimismo instalado ali. O que o médium vai ver? O que o médium vai perceber? Um ambiente terrível, né? Um ambiente ruim, tá? Pode-se concluir, assim, que em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que vibra vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. É o que está acontecendo agora, né? Não há mais espaço para espíritos empedernidos. Nós estamos na transição planetária e o status quo, né? O modus operandi está mudando no nosso planeta Terra, né? Não nos enganemos de que, pelo pessimismo, achando que Deus largou as rédeas da civilização e da Terra. Jamais, jamais. Nós estamos passando por uma situação bastante grave em que as pessoas não conseguem mais segurar a língua, não conseguem mais segurar aquilo que está preso dentro delas. Muitos já falavam, até Ramati já falava isso, né? Muitos outros, até André Luiz, coloquem algumas coisas, até na Gênesis está descrito isso, que as pessoas não suportarão mais, porque veja o que está acontecendo. Milhares e milhares de espíritos estão sendo semeados no mundo inteiro, inclusive em Maringá, né? Espírito de alta envergadura espiritual. E isso está mudando o quê? O status quo da psicosfera. Então, alguns perguntam assim, Bonato, você é muito otimista ou você é muito pessimista, né? Por que eu sou otimista? Porque eu sei, nós temos comprovações, inclusive, né? Nós temos um fenômeno, já falei outra vez, nós temos um fenômeno de voz direta, onde os espíritos falam com a gente sem intermédio do médium, né? E vem coisas assim maravilhosas para que a gente possa entender muitas coisas sem, né, vamos dizer assim, a questão interna, né? O animismo do médium que muitas vezes pode estar ali, né? Muito bem. Então, existem dois tipos de pensamentos, tá? Isso aqui nós podemos até entrar em Jung e Freud, né? Que diz o seguinte, nós temos um pensamento consciente e o pensamento inconsciente. O que seria o consciente? Olha só, o consciente é a ponta do iceberg, é o que está fora da água, que representa a mente consciente, o que pensamos, sentimos e percebemos no momento. É o que vocês estão vendo agora, o que estão sentindo agora. Entretanto, existe, olha só, aonde é maior o iceberg, embaixo ou em cima?
Aí que tá. Aí esse inconsciente vem o quê? Da onde vem esse inconsciente? De todas as encarnações que vocês tiveram, que nós tivemos, né? E aí que está a questão, porque ela está submersa e tem os desejos, os medos, as culpas, as memórias reprimidas que influenciam o nosso comportamento sem que tenhamos conhecimento direto. Não é isso? São o que? Os traumas que nós temos. Gente, nós recebemos aí, durante 26 anos que nós trabalhamos na casa, nós recebemos centenas de pessoas que têm sensações que não sabem o que é. Tem uma família maravilhosa, tem uma questão financeira excelente, tem emprego e são extremamente tristes. E são pessoas tristes, e aí você abre a frequência, você percebe reencarnações traumáticas, né? Traumáticas. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, porque o objetivo também é trazer algumas coisas para abrir a nossa cabeça, tá? Um belo dia, Chico caminhava e o Bacelli no lado. Caminhando, de repente, um som de um animal sai, se não me engano, do 5º andar de um apartamento. Aí o Bacelli falou assim, mas que som que é esse? Que animal é isso? E o Chico parou e falou assim, esse animal morreu na reencarnação passada engasgado com um espinho. Aí os espíritas vão falar para mim assim, não, mas animal não traz trauma. Traz trauma sim. Estudem, vão atrás, né? Não vão nessas conversas que o pessoal fica falando aí. Traz trauma sim. Seu trauma é vivido pelo animal, mais tempo ele traz o trauma, como também lesões corporais. Então vocês verem como são. E é o Chico, né? Então nós temos aí como Jesus e Chico como uma segunda pessoa que demonstrou na prática, desde criança, o evangelho redivivo na prática, né? Então vem da boca dele, não é da minha que não sabe nada. Então, gente, o inconsciente é um problema, porque nós às vezes, nós temos casos em que a pessoa chega e fala assim, nossa, Bonato, mas eu não mato uma mosca, mas matou milhões lá atrás, né? E aí você vê o seguinte, a pessoa se faz de vítima, e não realmente ela é uma pessoa razoável aqui, né? Quando você abre a frequência, você vê coisas terríveis que foram feitas no passado, e o mental não muda não, ela acha ainda que está certo, né? Então é muito interessante essa questão do inconsciente, a gente trabalhar. Como que a gente trabalha isso? Através da caridade, que é onde há o desafogo de nossa consciência. É ali que está. Por que Jesus falou da caridade? Foi assim, vou falar da caridade que não tem o que fazer. Falou da caridade justamente porque é a maneira de nós desafogarmos nossa própria consciência. Não é por causa do outro. Então, esse pensamento inconsciente, e vou falar mais uma coisa. Em André Luiz, Evolução em Dois Mundos, nós temos lá, últimas questões, fala o seguinte, que muitos abortos são pensamentos da mãe que não quer aquele filho. Ela quer filho, olha só que interessante. Ela quer de toda maneira o filho, mas não quer aquele filho. E aí gera o quê? Aborto. Aborto inconsciente. Pensamento. Bonato do céu, mas isso está lá em André Luiz. Né? Está lá em André Luiz. Últimas questões, procurem lá. Né? Então, gente, nós temos que policiar nossos pensamentos. Nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, zelar por eles. Né? Muito bem. Formas pensamento. Aqui está uma questão super importante e que vocês, se eu fosse vocês, eu compraria esse livro da Annie Besant, uma fantástica pessoa que era da teosofia, mas que trouxe informações preciosas para nós, né? O que seriam as formas de pensamento? Então, são ideias projetadas pela mente humana
e materializadas no mundo espiritual, construções substanciais na esfera da alma que se mantém pela força da sustentação em nossos pensamentos. André Luiz, Evolução em Dois Mundos. A gente confunde um pouco de formas, pensamento e ideoplastias, né? Gente, muitos que vêm se tratar nas casas espíritas vêm com o quê? Um duplo do lado. Um médium desavisado e não experienciado vai dizer é um espírito. E não é. É a casca dele mesmo. E nós temos que despertar. Os grupos mediúnicos têm que estudar mais. Porque, caso contrário, a gente vai ficar estagnado, né? Veja só, são criações mentais modeladas em matéria fluídica ou matéria astral e mesmo mental, tá? Podem ser criadas por encarnados e desencarnados com características boas, ruins, positivas ou negativas, tá? E aí está, né, o pensamento, depois que o cara fechou nós no trânsito, mais ou menos, né? Fechou nós no trânsito, porque eu falo sempre assim, né? É uma posição besta que eu tenho, né? Mas a gente vê quem é quem no trânsito. É a melhor escola, olha, ele sabe porque ele é dono de escola, né? Dono de escola. Mas é ali que a gente vê. Se você começar a se acalmar no trânsito, pronto, está resolvido o problema, né? Uma das paciências que nós temos que exercer é a do trânsito. E é uma das mais difíceis, né? Porque sai aquelas palavrinhas gostosas da boca, né? Sai. E aí o dedão também se aproxima né? De ficar um só, aí complica a nossa vida, né? Então os pensamentos, gente, prejudiciais, inveja. Chico nos dizia que o pior sentimento não é o ódio. O principal pensamento não é o ódio. Não é porque, sabe por quê? Porque o ódio você joga para fora. O pior sentimento que existe, e ele se materializa, é a inveja. A inveja de você estar no lugar do outro. Esse é o pior sentimento que existe. Você não tem amor próprio. Você não tem amor próprio. Você quer a vida que o outro tem. Né? E você vê, tem algumas pessoas, com todo o perdão da palavra, mas tem pessoas que têm inveja de você por você existir. É incrível isso. Eu falo com base, gente, porque a gente está aqui há 26 anos, a gente já experienciou bastante coisa. Né? Tem gente que tem inveja por você existir só. Uma vez eu vi uma pessoa falando, eu tenho inveja de você. Não falou de mim, tá? Vou botar nós fora do negócio. Mas por que você tem inveja dessa pessoa? Por ela existir. Só isso, né? Só isso. Então, para chegar a admitir isso, e você imagina o hálito mental dessa pessoa. Né? Então, nós temos pensamentos positivos. Por exemplo, um pensamento muito positivo é a proteção que uma mãe tem pelo filho. Né? Não tem maior proteção do que uma mãe que ama seu filho. Não tem. O amor da mãe é sublime. Vem do Altíssimo. Né? Isso já vem nos animais, né? Porque você vê os animais amam seus filhos. Você vê os animais, o bezerro está ali, a vaca avança, né? É um amor que dói, né? Aí, vamos explicar. Formas, pensamentos, gente, por que eu estou falando muito disso? Porque isso é muito importante. É muito importante no dia a dia, gente, no nosso dia a dia. Não é que vocês vão sair daqui agora, eu não quero mais saber de forma pensamento, eu não quero, não. É uma construção, né? Mas a forma pensamento, então, são resultado de ação da mente sobre as energias mais sutis que estão à nossa volta, criando formas correspondentes ao pensamento externado. Somos o quê? Pensamos, não é isso? Não é bíblico isso? As energias que nos rodeiam são altamente plásticas e sensíveis à ação das ondas mentais. Gente, para eu mover isso aqui, eu preciso da inércia da matéria. A inércia da matéria é muito grande, eu vou ter problema, né? Agora, a matéria mental, ela tem pouca inércia. Você pensou, já está estabelecendo, os fluidos já estão modificando na sua psicosfera, tá?
Quando pensamos, as vibrações que emitimos atuam sobre essas energias, condensando e dispersando, dando-lhes formas, cores e brilhos que correspondem à natureza e à essência do que pensamos. Novidade? Não, né? Se o pensamento é passageiro, então a forma não se mantém, pois não é alimentada. Então, por exemplo, você está pensando no seu chefe. O seu chefe fez uma injustiça lá, fez a promoção de alguém que você estaria no lugar. Você ficou com raiva dele. E é natural. Você acha que espírita não fica com raiva? Fica, eu fico. Né? Eu fico. Eu não venho aqui bancar de santo, não. Pelo contrário, né? Somos todos inferiores, pelo menos eu, né? Você fica com raiva. Essa raiva é natural. Mas Chico já nos dizia que é natural que o urubu assente em nossas cabeças, mas não é natural que deixamos fazer ninho e colocar ovos e criar novos, né, filhotes. Essa é a questão. Então, se o pensamento é temporário e efêmero, desaparece, tá? Agora, se o pensamento é redivivo, é persistente, revivido continuamente por imagens mentais, a forma criada, presta atenção aqui, a forma que se estabelece, ficando cada vez mais forte. Presta atenção nisso. Querem ver uma coisa? Olha aqui. Se uma forma pensamento positiva, ela se alimentará dos pensamentos e sentimentos positivos do seu criador. Então, você criou uma forma pensamento positiva? Se você tem sempre pensamentos positivos, você vai o quê? Alimentar, certo? Mas, né? E podendo se abastecer ao mesmo tempo de bons fluidos agregados em outras mentes e formas pensamentos do mesmo teor. Então nós estamos pensando hoje, né? Nós estamos pensando hoje em pensamento, né? Nós estamos aqui todos pensando, uma egrégora se forma, uma energia se forma, um hálito mental da psicosfera se forma aqui, né? Bom, porque todo mundo está pensando e tentando vibrar mais alto. Agora, preste bem atenção nisso. Se, no entanto, se trata de uma forma pensamento negativa, densa, doentia, ela também se alimentará dos pensamentos do seu criador. Olha o boneco que nós estamos criando. Preste atenção. Isso nós estamos vendo durante os 26 anos. Ninguém está falando muito disso. Preste atenção nisso. Criador, levando a intensificar cada vez mais a mesma ideia e projetando sobre ele todos os fluidos com que tenha sintonia, até que o emissor não consiga se desvencilhar mais de sua própria criação. Sua mente passa então a ser preenchida apenas por aquela ideia num círculo vicioso. Gente, isso acontece mais do que vocês imaginam. A pessoa pessimista cria uma forma mental e alimenta essa forma mental, e que se os amigos dele e se quem está junto com ele, a família, alimentar, cria-se um ente, sem espírito, obviamente. Cria-se um ente, e eu vou falar mais para vocês. Ele começa a controlar você. Olha o perigo. Bonato, mas você está falando com base no quê? Da literatura espírita. E da vivência que nós temos desses anos. Gente, nós pegamos casos assim terríveis, que a hora que os médios, nós temos médios bastante experientes, com 30, 40 anos de evidência, né? Então a gente confia muito nisso. Aí, gente, veja só o que acontece. A pessoa chega, estava quase desencarnando. Estava um caso gravíssimo que nós atendemos, só para vocês verem como que está a população hoje. Simplesmente a hora que abrimos a frequência, nós temos 2 de evidência, ele falou assim, os 2 falaram ao mesmo tempo, concomitantemente. Vejam o que está do lado do irmão. Uma cópia perfeita. E ele estava na casa dele quase morrendo. A mulher dele falando que estava numa situação já não conseguia mais suportar, né? Aí, o que aconteceu?
fomos investigar, ele colocava o medo todo dele aonde? Ali. Olha que interessante esse caso. Ele colocava o medo que ele tinha da vida, de enfrentar a vida, todo ali. E aí começou o quê? Esse duplo começou o quê? Ressonar. Começou a ressonar, entrar em reciprocidade. E aí ele não conseguia. Quando tinha muito medo, ele largava para lá. Só que ele, o medo, voltava novamente. Gente, para vocês terem uma ideia, foi assim, questão de minutos, o homem pegou a moto, saiu, voltou, né? Chegou em casa, outra pessoa. Totalmente mudado, né? Totalmente mudado. Então, para vocês verem o que nós criamos. Muitas vezes nós buscamos a casa, pro lenitivo para a nossa alma, mas nós não fizemos a nossa parte. Não é isso? Muitas vezes, gente, o obsessor está encarnado. Você sabe qual é o pior tipo de obsessão? Todo mundo fala, não, porque obsessão é do lado de lá para o lado de cá. Não é. A pior obsessão é de encarnado para encarnado, porque você não tem como se livrar. É ou não é? Imagina um casal em que o homem é o parasita da mulher. Vocês acham que é pouco? Tem pouco caso? Não. Você acha que tem também ao contrário? Também a mulher é parasita do homem? Tem muitos casos. Tá? E ali acontece justamente isso. Né? Então, eu ia falar uma coisa, mas não vou falar mais. Deixa assim. É muita informação por uma vez só, né? Bom, então, gente, é assim que muitos processos de obsessão começam. Tá? Ou com formas de pensamento criadas e mantidas pela própria pessoa, já que muitos obsessores se aproveitam dessa criação. E tem mais essa. Uma criação feita por você, você tem um filho, né? Você tem um filho ali que você criou, aí é alimentada também por quem? Os espíritos obsessores, que normalmente foram nossas vítimas, eles estudam o caso para aumentar o problema. Então eles aumentam mais ainda a forma de pensamento. E aí começa o processo, né? Piorar. Né, manipulando, inclusive, né, e assim por diante. Aqui está, tá, uma nuvem de cor amarela, né? O amarelo indica a capacidade, isso aqui é uma forma de pensamento, tá, gente? Fotografada, né? Então, desenhada, na verdade, por um médium, né? Médium experimentado também é o Leadbeater ou a Annie Besant. Então, nós temos aí, o amarelo indica a capacidade intelectual do homem. Quanto mais voltado à caridade, mais amarelo e com contornos bem definidos. Aqui nós temos intenção firme de saber ou de aprendizado. Então a intenção intelectual é demonstrada pela cor amarela. Outras cores mais escuras podem demonstrar interesses mesquinhos. Aqui nós temos o que será? Vocês já viram? Gente, eu demorei para entender uma coisa. Eu demorei para entender muitos anos. Às vezes as médium tem uma pessoa com pensamento baixo pra caramba e a médium começa a sentir o quê? Aqui tem muitos médiuns, que eu sei. Começa a sentir o quê? Agulhadas. Vocês já viram isso ou não? Ó, tem muita gente assim, né? Agulhada, não é? O que é? Forma pensamento. São pensamentos que vêm de encarnados mesmo. Tá? Então, explosão de raiva, né, momentânea, brusca, alguém que perdeu a cabeça, né? Então, nós temos aqui outro tipo, né? Aqui, ó, essa é pior ainda, né? Setas ou raios na figura da direita dirigem a ira certeiramente. Então, eu estou pensando mal da Anair. Eu estou direcionando para ela, né? Então, olha só. Então, aqui é uma forma de pensamento bem específico de um temperamento, né, de humor colérico e orgulho ferido também. E aqui, obviamente, que as mães vão gostar, né? Essa aqui é a proteção, bênção, filho, né? A bênção que a mãe dá para o filho quando ele vai viajar, quando ele vai para o trabalho, né? Então é mais ou menos essa. Essa forma, gente, é uma forma que, claro, cada médium vai enxergar diferente. É só para vocês entenderem a simbologia do negócio.
para vocês entenderem que existe esterilização e manifestação dessas formas que protegem as pessoas, tá? Bom, aí vem as larvas, né? Criação de larvas. E aí que está a importância do passe, não do passe simples. As casas espíritas têm que dar passe magnético, porque é isso que Allan Kardec durante 35 anos estudou e as casas desistiram, né? O passe magnético tem que voltar em todas as casas, é obrigatório, tá, gente? Por quê? Porque tem passes que os passes simples não tem o êxito que um passe magnético tem, né? Temos que estudar Mesmer, temos que estudar novamente outros, né? Outros que nos trazem isso. Por isso, né, que eu estou falando, é porque muitas vezes nós temos chamados larvas astrais ou vibriões psíquicos. As médios, às vezes, são consideradas loucas, né? Nossa, mas eu estou enxergando uns bigatos no fígado do cara, eu estou enxergando os bigatinhos ali, umas larvas. É o que André Luiz nos fala, né? São larvas astrais ou vibriões psíquicos. Segundo o dicionário Wise, deixa eu ver a hora aqui. Está cedo ainda. Não, falta 10 minutos só. Está cedo não está cedo não. Bom, está quase no fim, tá, gente? Segundo o dicionário Wise, vibrião é a designação comum às bactérias móveis em forma de bastonete. Mas olha só, larva em latim não quer dizer isso. Quer dizer o quê? Máscara, boneco, espantalho, demônio, espectro que se apodera das pessoas. Entre os antigos romanos, larva era designada como um espectro ou fantasma de pessoa que teve morte violenta, ou de criminosos, né, que se supunham vagar entre os vivos para atormentá-lo. Na zoologia você já conhece, não vou ficar falando aqui, né? E as larvas astrais, segundo o Espiritismo, segundo o André Luiz, ou vibriões psíquicos, são formas de pensamento semelhantes a micróbios físicos, criados pela viciação mental e ou emocional da consciência, em atitudes, pensamentos e sentimentos desequilibrados. Tá? Só para vocês terem uma ideia, está lá em André Luiz. Observem essas duas narrativas. Missionários da Luz, inclusive, excelente livro. Pessoal, quem quer estudar Espiritismo, não basta Pentateuco. O Pentateuco é base, mas daquele tempo. Então, temos que respeitar, e é fantástica as obras, mas temos que ler o pós-Pentateuco, né, que é muito importante, os livros de Emmanuel, e tem outros autores também muito bons, Emmanuel, né, o Gabriel Delane, etc. Bom, então, gente, Missionários da Luz é um excelente livro, tá? Observando um candidato habituado a ingerir álcool em excesso, André Luiz nos dá a seguinte descrição: espanta meu fígado enorme, pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da artéria, olha aí, ó, da artéria aorta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Com que? Larvas astrais, tá? Aqui outro caso, em grande zona do ventre superlotado de alimentação, nós, né, os nossos comilões, né, que nós comemos demais, nossos jantares, almoços pantagruélicos, como diz, né, alguns autores. Então, em grande zona de ventre superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitas conhecidos. Né? Quando a gente come muito, assim, a gente espera agora os vibriões vão tomar conta, né? E daí vão emagrecer, não é isso não. Né? Mas, além deles, divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas vorazes, né? Que se agrupavam em grandes colônias, desde o músculo e as fibras do estômago até a válvula iliocecal. Semelhante parasita atacava os sucos nutritivos com assombroso potencial de desnutrição. E agora, quem é que leva a culpa? H. pylori. H. pylori é a culpada, né? H. pylori só você tem se a acidez do estômago não está boa, né? Bom, também não vamos falar de medicina agora também, né? Senão vai complicar a nossa vida. Bom, segundo André Luiz, então, a cólera... Gente, tem lá em André Luiz que uma pessoa entrou em processo de cólera, teve que passar 8 vezes pelo passe para amenizar ou desopilar o fígado, só para vocês terem
A ideia de que a gente, antes de entrar nessa neura, a gente tem que pensar nisso, né? A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores, né? Que afetam profundamente a vida íntima, né? Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. Então, mente sana, incorpore sano. Isso aí é de Hipócrates, né? Mente sana, em corpo são, tá? A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos da esfera da alma, né? Vou passar isso aqui. Então, gente, tratamento. Tratamento, passos energéticos e mudança de hábito e conduta mental e também o quê? Reforma íntima. Tão falada, né? Então, aqui está, eu acho que vocês já viram 300 vezes isso, mas é muito importante vocês entenderem. Aqui é uma pesquisa feita, ele já desencarnou, esse homem, né? Ele escreveu 2 ou 3 livros mostrando o poder do pensamento na manifestação, na informação da água. Então aqui você tem, por exemplo, ele congelava a água, né? A água normal, ele colocava a água perto de uma pessoa que estava com pensamento de ameaça de morte, depois ele congelava e num ambiente de menos 80 graus ele deixava descongelar e tirava foto. E olha só o que aparece, ameaça de morte, amor e admiração, antes de uma oração, depois de uma oração, rio poluído, heavy metal, né? Quem gosta de heavy metal, né? Não estou falando nada, estou apontando aqui. Não estou julgando ninguém, né? Mas olha só, tipo de energia que é formada, né? Então, gente, quantos por cento de água nós temos mesmo? Em torno de 70%, né? O idoso tem menos, né? Tem mais osso, infelizmente, e mais pele e osso, né? E o jovem tem mais água, um pouco mais água, né? Então, vejam, e para terminar, gente, então, uma essência, né, de tudo isso, seus pensamentos revelam suas companhias espirituais, né? A sua vida será sempre o que você estiver mentalizando constantemente, e em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos, né? Então, faltam 5 minutos. Então, a pergunta final. Eu faço uma pergunta para nós, não para vocês, para nós, né? Para onde nossos pensamentos estão nos levando, né? Umbral ou para uma ascensão espiritual, né? Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que é difícil. Por quê? Porque nas reencarnações transatas, nas multifárias reencarnações, nós nos habituamos a ficar naquela vala. E sair da vala e trilhar novos horizontes não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. Mas é necessário, tá? Quem vos fala aqui também não tem nada de perfeição. E também nós estamos aqui para vomitar verdades. Nós estamos aqui para confraternizar pensamentos e ideias que foram transmitidas por Allan Kardec, obviamente, e também André Luiz e outros. E assim, desejo a vocês um bom fim de semana. Faço. Deixa eu tomar uma aguinha aqui primeiro. Pessoal, vamos fechar os olhos, elevar nossos pensamentos a Deus. Agradecemos nesse instante a oportunidade que vivemos de estarmos aqui entre irmãos, conversando, dialogando acerca de temas significativos para o entendimento dessa importante filosofia que nasceu sob auspícios do alto e sob a tutela do Altíssimo, nosso Criador. Agradecemos a Allan Kardec e os espíritos superiores que sistematizaram e materializaram todo o conhecimento que hoje podemos aurir. E por que não agradecer aos espíritos abnegadamente que se doaram para levar a cabo a materialização dos fenômenos espíritas, comprovando que estamos aqui mergulhados na matéria, nas multifárias reencarnações, apenas para que possamos progredir espiritualmente.
E pedimos, Pai, desculpa por ainda sermos tão pequenos e insignificantes, e que por revolta e teimosia ainda nos encharvotamos na lama da ignorância, a semelhança do verme que tateia o solo em busca de uma réstia de sol. Mas, Pai, não apenas nos desculpe, tenha ainda compaixão de nossa pequenez, pois sabemos que sem a sua bênção não conseguiremos sair dos escombros que criamos de nós mesmos. Tenha misericórdia, Pai, porque nos plasmastes puros e a sua semelhança, e mesmo sendo sua essência, no decorrer da evolução persistimos anestesiados, esquecidos de vislumbrar o céu e glorificar a grandeza que nos destes. A semelhança do poema Apegados na Areia, conduz-nos em teu colo de amor, no caminho de volta, junto ao teu seio de amor, como filho pródigo, que arrependido volta ao aprisco do Pai. Auxilie-nos, Pai, a abrirmos a porta de nossa consciência, para que a luz pura dos seus ensinos possam fazer morada em nosso coração. Neste momento, Pai, peço não por mim, mas por todos, por sei que são insignificantes, mas para todos os irmãos que aqui estão, que dê a todos o poder de amar. Se ainda não conseguimos perdoar, Senhor, abre-nos as portas do coração e dos nossos corações, para que as palavras proferidas de Cristo a Pedro, Pedro, perdoa seus inimigos infinitamente, possa ressoar em nossos corações. Mas, Pai, não esqueças dos que se encontram doentes, não somente do corpo, mas também da alma, que eles possam receber a morfina do seu amor e fazê-los entender o porquê sofrem. Mas, Pai, tenha compaixão também dos que passam pela depressão pertinaz e profunda, mal esse que assola a humanidade nos dias hediondos. Ajuda-os a sair dos processos punitivos e lhes dê novamente a vontade, a força de viver e contemplar as benesses dos céus e a retomar o caminho do aprisco do Pai. Aos que estão em meio de muitos, mas que mesmo assim se sentem sozinhos, lhes dê a companhia amiga nos momentos de solidão e tristeza espiritual. Aos lares que impera a discórdia, pelo filho não compreensivo, pelo cônjuge que não lhe dá guarida, ele que lhes dê o discernimento para que o mais breve possível possam despertar para os valores espirituais. Enfim, Pai, nos suplicamos para que possamos novamente encontrar o caminho perdido e, retomando, mesmo que claudicantes, galgar os degraus dessa esteira infinita que leva ao seio do absoluto. Que assim seja. Que assim seja.